Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira, não é? Aquela quinta-feira de adoração, não é? Aquela quinta-feira que a gente tira para adorar o Senhor, né? Para irmos à igreja fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento no altar. Né? Todas as igrejas, pelo menos a maioria das igrejas, abre as suas portas para expor Jesus Eucarístico lá no altar. Não é? Então a gente vai, a gente adora porque ele é o único a quem devemos adorar, em espírito, em alma e em divindade. Não é? Então hoje Jesus nos traz mais uma lição, Jesus nos traz mais uma lição de casa para que a gente possa ler, absorver, né? Ou seja, colocar no nosso coração e praticar, né? Na nossa vida aquilo que Ele quer. Nós sabemos que a partir do momento que a gente começa a obedecer, a gente começa a fazer a vontade de Deus, agradar o seu coração, Ele nos traz favores, né? E esses favores vêm em forma de sonhos realizados, vêm em forma de doenças curadas, desempregos, não é? Jesus vem suprir as nossas necessidades através da nossa obediência. Então, todos os dias a gente está tentando mudar um pouquinho, tentando fazer a vontade de Deus. E a gente vai ver agora o que Ele trouxe para nós nessa quinta-feira. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Mateus, né? Continuamos em Mateus, só que hoje no capítulo 13. A gente vem aqui para o capítulo 13 e o versículo é do 10 ao 17. Do 10 ao 17. A felicidade de compreender. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: por que usas parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais, será dado em abundância, mas daquele que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu uso parábolas para falar com eles. Assim, eles olham e não veem, ouvem e não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre para eles a profecia de Isaías. É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém não verão. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvidos e fecharam os olhos para não ver com os olhos e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter. Assim eles não podem ser curados. Vocês, porém, são felizes porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejarão ver o que vocês estão vendo e não poderão ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não poderão ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vamos lá. Então, vejam só. Hoje, a gente ontem via, né? Eu falava um pouquinho sobre isso. Ontem a gente viu uma parábola, né? E hoje Jesus fala sobre isso aqui nesse evangelho, né? A palavra diz que os seus discípulos começaram, vamos se dizer, eles começaram a notar que com eles, em especial, aos 12 discípulos ali, Jesus falava abertamente, tudo muito bem explicado, não é? E ao povão, até ontem eu falava sobre isso, e ao povão, Jesus falava em parábolas, que é historinhas que se comparam com a nossa vida real. Né? E hoje os discípulos vêm perguntar a Jesus o porquê disso, né? Eles queriam saber por que a nós o Senhor fala abertamente as coisas, né?
aquilo que a gente deve fazer, como a gente deve proceder. Mas com eles, com o povão, o Senhor fala sempre em parábolas, né? E aí Jesus vem explicar. Jesus diz que é porque o povão tem o coração duro para entender as coisas, né? Mas os seus discípulos não, eles já tinham se convertido verdadeiramente, seguia Jesus Cristo verdadeiramente, ou seja, vivia ali sempre com o Espírito Santo, abrindo os seus olhos e os seus ouvidos para ver e para ouvir. Então eles entendiam, porém o povão não, né? O povão, eles escutava eles pregar, escutava Jesus falar, mas eles não se convertiam. Eles não se convertiam, assim como nós. Hoje em dia também é assim, não é diferente. A palavra de Deus, ela é lida, né? Mas não é compreendida, né? Assim, então. E muitas vezes quando eu compreendo, quando eu leio, eu compreendo o que Jesus quer para mim, eu não aceito. Por quê? Porque o meu coração é duro, assim como Jesus fala. O coração deles são duro, são coração de pedra, não é? Eles vê, né? Eles ouvem, mas eles não botam em prática, porque eles não querem saber de colocar em prática, porque é como se Jesus dissesse: a minha palavra, ela é muito radical, não é? Eu não aceito certas coisas e eles não querem compreender isso. Então, por isso eu falo em parábolas, porque se eu for falar abertamente, eles não vão entender. E quando eu falo em parábola, eles vão precisar da ajuda, do auxílio do Espírito Santo. São palavras trazendo para a nossa vida. Eles que não entendem, precisam do auxílio do Espírito Santo para entender e colocar em prática. Se eu for falar abertamente aqui, da forma que eu falo com vocês, que já entendem o mistério, eles não irão seguir, eles não irão se converter, eles não irão entender, não é? A mesma coisa acontece conosco. A palavra de Deus hoje, ela vem nos mostrar que a gente precisa do Espírito Santo para entender a palavra de Deus. Não é fácil entender, né? Eu lembro que quando eu não entendia nada, né, quando eu não pedia o auxílio do Espírito Santo para entender nada da palavra, eu lia a Bíblia, mas eu lia. Eu não entendia, eu lia, né? Então, você ler é uma coisa, você entender e colocar em prática é outra, completamente diferente. Então, assim é como os discípulos. Os discípulos, vamos se dizer que eles escutavam Jesus e ali eles iam colocando em prática, mesmo que fosse algo pesado, né? Fosse algo muito radical, mas eles deram o voto a seguir, né? E nós não somos assim. Muitas vezes a gente não entende a palavra, não vive nada da palavra. A gente passa a entender a palavra, muitas vezes a gente também não vive. Por quê? Porque a gente acha que a palavra de Deus, ela é muito radical. Que o que está escrito aqui é um radicalismo, né? E verdadeiramente é radical. Jesus é radical. Ninguém vai ganhar a vida eterna assim de bobeira, não, né? A gente tem que se converter ainda em vida para que a gente possa mudar o rumo da nossa vida, né? Principalmente espiritualmente falando. Eu preciso entender a palavra de Deus, só que o meu eu, a minha carne, ela não entende. Então, eu preciso do auxílio do Espírito Santo para que ele possa abrir meus olhos, né? Para a gente ler isso aqui, passar para outra pessoa, a gente precisa ter o auxílio do Espírito Santo para que a gente entenda primeiro. E a palavra de Deus, ela é viva, né? Ela é viva, ela é eficaz. Ela vem, né? E ela já transforma tudo. Porque a partir do momento que a gente está lendo, a gente está meditando, a primeira pessoa, né, que ali é tocado, somos nós, que estamos aqui lendo, estamos aqui tentando passar uma mensagem. Então, muitas passagens, muitos evangelhos tocam nos nossos pecados, toca nas coisas erradas que a gente faz. Por quê? Porque a palavra, ela é viva, né? Ela é viva. Então, o povo
eles não entendem, né? E Jesus falava em parábolas justamente para que eles não entendessem, né? Porque Jesus queria a conversão daquele povo e o povo tinha um coração duro. Nós também, às vezes, temos o coração duro para entender o que Jesus quer, principalmente quando uma passagem da Bíblia fala de algo que a gente está fazendo errado, toca no nosso pecado de estimação. A gente não quer saber, a gente não quer ouvir. Quantas vezes a gente vê os pregadores, as pessoas falando no adultério, né? Então, o adultério, quando você fala verdadeiramente o que a palavra diz, as pessoas elas não aceitam. Elas não aceitam que viver juntos, sem casamento, sem matrimônio, é uma fornicação, é um adultério, né? Eles não aceitam, mas a palavra de Deus explica direitinho o que significa o adultério e o que significa a fornicação. Mas a pessoa, ela não quer saber. Muitos dizem não. Amor. Jesus é amor, né? Jesus é amor, então assim, a gente vive junto há muito tempo e a gente se ama e ponto. Mas não é isso que Jesus quer para os casais. Jesus quer casamento, matrimônio, bênção de Deus. Você precisa ir lá fazer os votos, sim, porque é bíblico, porque é Jesus que quer que seja dessa forma. Né? Se Jesus não quisesse que fosse assim, a união fosse com qualquer pessoa e pudesse viver sem bênção de Deus, ele não teria dito que o que Deus uniu, o homem não separa. Então, quando ele fala o que Deus uniu, o homem não separa, é matrimônio, é casamento, né? É ali que eu estou fazendo os votos diante dele. E aí, as pessoas elas não aceitam. Quando a gente fala que é errado um casal de namorados ter vida sexual, eles não aceitam. Aliás, nós não aceitamos, né? Não aceitamos viver ali uma castidade durante o namoro até o casamento. Não queremos que seja assim. Então, por isso Jesus falava do coração duro daquele povo. Do jeito que aquele povão era, nós também somos. A gente não é diferente do povo, daquele povo de antigamente, não. Existe uma diferença de nós para os discípulos, assim como Jesus mesmo diferenciou. Mas não que eles, os discípulos, fossem melhor do que aquele povo, não. No entendimento só. No entendimento daquilo que Jesus queria para eles, eles entendiam automaticamente. Por quê? Porque ali habitava o Espírito Santo e o Espírito Santo estava ali presente, que era o próprio Jesus, né? Então, eles conseguiam seguir Jesus à risca, né? Seguir Jesus à risca. Quando Jesus disse àquele jovem, vai, volta e vende tudo, e vem e me segue. O jovem ficou triste, por quê? Porque o jovem ele era apegado às coisas do mundo. Então, ele não seguiu. Então, aquele jovem a gente encaixa no povão, né? Era um jovem que queria a salvação, queria seguir Jesus, mas não queria deixar a vida do mundo, vamos se dizer assim, coração duro, né? Então, Jesus hoje vem falar sobre isso. Ele vem, né, nos mostrar que ele falava aos seus discípulos abertamente. Eu só entendo a palavra de Jesus abertamente quando eu peço o auxílio do Espírito Santo para entender. Né? Você vê que as coisas se tornam mais fáceis quando a gente abre a palavra, a gente lê e a gente entende. E melhor ainda quando a gente traz e pratica na nossa vida a vontade de Deus. Né? Jesus queria para aquele povo a mesma coisa. Né? Jesus queria para aquele povo a mesma coisa que os discípulos estavam passando ali. Os discípulos tinham dado o seu sim, ele queria que aquele povão ali desse o seu sim. Mas a maioria ali só ia em busca dele para curas, muitos para criticarem, né? E Jesus sabia do coração de cada um, né? Nós podemos nos encaixar no povão. A gente não pode se encaixar nos discípulos de Jesus porque a gente não chega nem perto da conversão daquele povo. Não chega nem perto. Dos 12, né? Não chega. Eles eram fiel mesmo, né?
com exceção de Judas, que foi fraco e traiu Jesus. Mas o restante, né? Mas já era para acontecer. Tudo estava escrito para que Judas traísse Jesus, para que Jesus morresse, ressuscitasse e nos garantisse a salvação. Não é assim? Então, nós podemos nos encaixar no povão, né? Então, eu não queria passar o resto da minha vida cega como o povo, né? Eu queria que Jesus abrisse a minha mente para que eu entendesse a sua palavra e trouxesse para a minha vida. Então, eu gostaria muito de ser um discípulo de Jesus, daqueles 12. Passar a entender. Né? Então, quando você passa a entender, você passa a ser fielmente um dos discípulos de Jesus ali. Né? E para as pessoas que têm um coração duro, né? Você vai olhar isso aqui como se fosse uma história. Quantas vezes a gente não abre a palavra de Deus e a gente vê aí as passagens, né? A gente vai no Velho Testamento, a gente vê a história dos personagens do Velho Testamento. A gente vem para o Novo Testamento, a gente vê o Evangelho, mas a gente lê. Preste atenção, a gente lê, mas a gente não traz nada para a nossa vida. A gente lê como um livro de cabeceira, a gente lê, pronto. A história da multiplicação dos pães, né? Pronto, simplesmente é uma história. Simplesmente é uma história ali. Né? A gente não olha que Jesus mostrou algo ali para nós trazer para a nossa vida, não. As bodas de Canaã, o primeiro milagre de Jesus a ser feito pela intercessão de Maria. É uma história. Jesus simplesmente estava ali num casamento, Jesus simplesmente, né, fez o milagre e ponto. Né? A gente não tem o discernimento de entender que aquele evangelho em especial, né, ele traz para nós a certeza de que Maria intercede por nós. A gente não enxerga dessa forma, a gente enxerga somente a historinha do casamento. Né? Então, são essas coisas que nos diferencia dos seus discípulos. Os seus discípulos, eles sabiam exatamente o que Jesus queria para eles. Não é? O que Jesus falava, o que Jesus pregava. Eles entendiam, o povo não. O povo não entendia. Então, hoje, a gente observa que a forma que Jesus falava com seus discípulos era diferente da forma como ele fala comigo e com você hoje. Não é? Talvez você hoje não entenda a palavra de Deus. Talvez você hoje seja aquela pessoa que entende a palavra de Deus, mas não aceita. Por quê? Porque o coração está duro. Por quê? Porque você não tem capacidade de mudar, não quer mudar, né? Ou então você conhece a palavra de Deus e está verdadeiramente colocando em prática, mesmo que seja aos poucos, mas você está colocando em prática. Né? Então, a gente vai refletir aonde é que eu estou me encaixando aí. Né? Aonde eu estou me encaixando. Né? Então, hoje a gente reforça, né, essa ideia de clamar ao Espírito Santo que ele venha na nossa vida para que a gente entenda a palavra de Deus e coloque em prática. Eu preciso ver, né? Eu preciso ver a palavra de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus e absorver, ou seja, eu preciso colocar em prática na minha vida a palavra de Deus. E se você abre a sua palavra e você ainda não tem um discernimento, eu lhe convido a chamar o Espírito Santo no momento. Não é? Muitas vezes você abre o vídeo, você vê, você escuta, mas você não consegue entender. Muitas vezes vem dúvidas, será que é isso mesmo? Será que é dessa forma? Será que não é? Então, para isso existe o Espírito Santo. Jesus deixou o Espírito Santo que a gente pedisse a Ele. Não é? Em tudo na nossa vida, o Espírito Santo ele tem que estar ali como aliado, como amigo, como guia espiritual, né? Para que a gente possa resolver coisas, para que a gente possa dar respostas. Às vezes vem tanta coisa na nossa direção, com grosseria, com ignorância, e a gente precisa de sabedoria para não tratar da mesma forma. Por quê? Porque Jesus não quer que seja assim, não é? Jesus não quer que seja assim.
Quando a palavra diz, bateu na tua face e dá outra face. Não é você dar para bater assim. Não. É você relevar certas coisas. Relevar, porque Jesus pede que a gente releve. Por quê? Porque a gente já está um pouquinho mais avançado na palavra de Deus. A gente já está mais evoluído, a gente já está mais convertido, vamos se dizer, do que aquela pessoa que muitas vezes nos ofende, que muitas vezes nos trata com indiferença, muitas vezes despreza, né, você. Né? Às vezes o desprezo está dentro da sua própria casa. Né? É o desprezo do marido para com a esposa, é o desprezo da esposa para com o marido, a mãe com o filho com a mãe. Né? Então existe isso. Existe isso. Então Jesus hoje vem fazer a gente refletir. Como que eu estou nesse momento? Como que eu estou nesse momento? Né? Será que eu estou num povão, sem querer conversão, sem querer entender a palavra? Será que eu estou naquela fase que eu entendo a palavra, mas eu não quero aceitar? Por quê? Porque o meu coração está duro, eu não quero. Jesus quer dessa forma, mas eu não quero. Então vamos camuflar bem aqui a palavra de Deus, né? Vamos se dizer que Jesus falou dessa forma, mas não é. Por quê? Porque Jesus é amor. Então Jesus vai aceitar tudo numa boa, né? Jesus vai aceitar errado, né? Ou será que realmente eu estou vivendo? Realmente eu estou lendo, eu estou entendendo, eu estou trazendo para a minha vida e estou colocando em prática, né? Então hoje essa é a nossa lição de casa. A gente procurar saber, né? Aonde a gente está verdadeiramente, aonde a gente quer estar também, não é? Porque não é só estar, eu preciso me converter, eu preciso querer mudar de vida. Não é? Ontem a gente falava sobre a parábola do semeador, não é? Onde existia vários caminhos que significam o nosso coração, e aí a gente via, né? Se o nosso coração é um caminho espinhoso, se o nosso coração é um pedregoso, se é simplesmente um caminho, né? Ou se é o caminho que tem a terra boa para produzir frutos, né? Então, um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.